Caros amigos e amigas. Bom, o vídeo de hoje relata o funcionamento do sistema hidráulico. Para quem não sabe o que é sistema hidráulico, pelo menos eu acho que já presenciou algum funcionamento de algum aparelho, algum veículo que tenha sistema hidráulico, que nem os novos carros de 2012 para frente já tem um sistema hidráulico no volante, é uma direção bem sensível. E para demonstrar como funciona mais ou menos o sistema hidráulico, fiz uma pequena experiência aqui usando seringas. Não sei se vocês podem ver aí no vídeo aí, ó, como funciona. Mas vamos lá. Funciona basicamente assim: quando você põe pressão de um lado para o outro, não uma seringa, a água, que nem no caso nossa água está com corante para destacar melhor as funções da água. Que nem vocês podem ver, nós temos aqui a azul, a água marrom e a água vermelha. Funciona basicamente assim: quando você aperta uma seringa de lá para cá, a outra tem automaticamente que se expandir, criando uma pressão entre as paredes da seringa e a mangueirinha, que no caso aqui é uma mangueirinha de aquário. Toda cidade em seus armazéns deve ter desse mesmo material, dessa mesma mangueira. Bom, materiais usados no meu experimento foi madeira, as mangueirinhas de aquário, seringa e uma garrafa PET. Uma só deve bastar para vocês, etc. Vamos ver aqui. O braço, como maiores partes, ele contém uma madeira que eu e meu amigo Marcos Martins cortamos ela em 3 pedaços. Como vocês podem ver, tem um pedaço maior aqui. Esse pedaço ele deve ter aproximadamente 20 centímetros de diâmetro, e o outro deve ter aproximadamente 15, que é esse pedaço aqui, e o menor aqui deve ter 12 centímetros, exatamente isso. Eu acho que deve ser isso mesmo. E aqui improvisamos um pequeno gancho, como vocês podem ver aí no vídeo aí, ó. É um pequeno gancho aí, ó, improvisado para fazer a experiência. Aqui, como estamos relatando, funciona basicamente assim. É muito simples. Exatamente precisamos de a força manual para movimentar o primeiro pedaço, a força manual para manusear o terceiro pedaço e a terceira força, que é para fazer a rotação. A pressão entre as mangueiras e as seringas funciona basicamente assim. Quando você expõe alguma coisa a pressão em um canto, ela tende a correr para o outro. É o que está basicamente acontecendo aqui. Quando o rapaz põe a pressão de uma seringa para outra, ocorre a pressão entre a mangueira, e a outra seringa automaticamente se expande, abrindo a pressão, como vocês podem ver. Para a lista de materiais usados nessa experiência, usei como base um pedaço de tauba cortado em um tamanho não tão grande, exatamente para caber todos os componentes em cima do aparelho. Como já falei sobre o braço, fita isolante, as mangueirinhas de aquário e um pequeno tuquinho para fazer com que a terceira seringa, que é a do líquido azul, como vocês podem ver, fique na altura da base do aparelho, para fazer o que? O movimento giratório. Aqui vocês vão ter que utilizar o que? Um parafuso em L. Ele funciona basicamente assim, ó. Isso. E como apoio, usei a boca de uma garrafa PET. O que eu fiz? Eu recortei essa boca, reparti entre pernas, deve ter exatamente 4 pernas aqui. E o que eu fiz? Eu parafusei essas pernas, fazendo com que a tampinha ficasse solta.
fazendo o movimento giratório entre a tampa. Como você pode ver, a tampa se mexe junto com o braço. Você só tem que tomar cuidado para calcular a distância da tampa e do braço, porque geralmente quando você faz o movimento oposto, que é o de voltar o braço, ela tende a apertar. Se você não calcular a distância certa entre esse apertar, ela pode apertar na garrafa e o braço pode não querer rodar mais. Aí você tem que soltar a tampinha de novo. É só calcular bem o espaço entre a tampinha e a boca da garrafa que não vai ocorrer esse probleminha. Que nem aqui usamos só o principal. As três funções principais de uma, vamos dizer assim, um trator retroescavadeira. Mas quem tiver interesse aí pode acrescentar mais seringas, mais materiais. Pode ficar até mais interessante que esse meu experimento aqui. Mas o básico de um trator, vamos dizer assim, retroescavadeira, é basicamente isso. É isso aí, galera. O link para o Facebook dos criadores estarão na descrição do vídeo. Jonathan Santos e Marcos da Silva Martins. Os materiais para usarem a lista de materiais estarão na descrição do vídeo também. Quem quiser seguir o canal do Marcos da Silva Martins na conta do Google também estará lá na descrição do vídeo, o endereço, etc. É isso aí, galera.